Muito bem, pessoal, mais um vídeo dicas aqui no Falando de Carro e dessa vez eu vou comentar com vocês quais são os 10 carros mais econômicos para você andar na estrada. Então já se inscreva no canal, já deixe o seu like e confira aí, é uma dica bacana para você que trabalha em outra cidade ou você viaja bastante em família. Eu acho que é uma dica que vai ajudar você bastante a ter um carro econômico e poder economizar, já que a gente está em tempos de gasolina muito caro, combustível muito caro. Eu acho que é uma dica bacana para você que está interessado em ter um carro mais econômico. Já quero adiantar que essa lista está disponível no site do Inmetro, então o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode acessar e conferir esses carros e todos os outros carros que estão à venda no Brasil. Esse consumo refere-se aos dados oficiais do Inmetro, ou seja, pode ser que você tenha o mesmo carro e faça um consumo melhor ou pior, ou você tenha outros carros que façam um consumo tão bem quanto esse. Porém, essa lista é oficial do Inmetro, aquele programa de etiquetagem que a gente tem nos vidros dos carros. Então, muito bem, outro ponto também que eu quero reforçar é que esse consumo indifere de valor do carro. A gente está falando dos carros mais econômicos, independente do preço. Se por um acaso vocês quiserem uma lista aí referente a carros mais econômicos, a versões específicas, enfim, carrocerias específicas, deixem nos comentários aqui a sugestão de top 10 que vocês querem no Falando de Carro também. Por fim, o último aviso, eu quero dizer que alguns modelos têm o mesmo consumo médio na estrada, portanto, eu coloquei eles na mesma posição, como acontece agora. Em 10º lugar, com 15,3 km por litro, nós temos 3 modelos. O Onix LS, nós também temos K Sedan e também Versa, todos os 3 com motorização 1.0, sendo o Versa e o K com motorização de 3 cilindros e o Onix com motor 1.0 de 4 cilindros, mas o único com transmissão manual de 6 velocidades. Os outros dois têm câmbio de 5 marchas. No caso do Onix, a gente está se referindo à versão LT, já com facelift, e não a Joy que tem a cara antiga, justamente porque a nova versão do modelo ela é aerodinamicamente mais econômica, por isso exatamente que ele tem um consumo eficiente energético muito melhor comparado aí à linha Joy. Muita gente pode achar que versão sedã pode ser até mais gastona, mas muito pelo contrário, às vezes as versões sedã são mais econômicas, justamente porque a carroceria sedã dá mais aerodinâmica no carro. Por isso, justamente, alguns modelos sedãs são mais econômicos do que os modelos hatch. Em 9º lugar nessa lista, com 15,5 km por litro, nós temos o Peugeot 208 com motor 1.2. A gente sabe que esse motor é realmente extremamente econômico e a vantagem dele, perto desses modelos mais populares, é o fato da motorização 1.2 e não 1.0, que entrega mais torque, mais potência, por um consumo de combustível praticamente igual ou melhor que muitos 1.0, como vocês estão vendo agora nessa lista. Em 8º lugar, nós temos outro empate técnico aqui no Falando de Carro, com consumo de 15,6 km por litro, nós temos o Renault Kwid 1.0 e também o Voyage 1.0. A carroceria aerodinâmica do sedã melhora muito mais a eficiência energética, por isso que o Voyage ele tem o mesmo consumo médio de um Kwid, por exemplo, que é um hatch alto, que passa muito ar por baixo do carro, isso afeta o consumo. O Voyage é um carro mais baixo, com aerodinâmica mais favorável pela passagem do vento. Ele é um carro tão econômico quanto um Kwid, por exemplo. No caso do Voyage, a gente já está falando da nova linha 2019, com motor também de 3 cilindros. Já tem um tempo que a Volkswagen abandonou aquele motor 1.0 de 4 cilindros e agora está usando esse motor, que é o mesmo 3 cilindros que a marca também usa no Up MPI, motorização de 3 cilindros com um pouco mais aí de 80 cavalos. O Kwid, como a gente sabe, ele usa o mesmo motor 1.0 do Sandero, porém com algumas diferenças na parte mecânica e também com menos potência. Justamente por isso, quanto menos potência, melhor é a economia de combustível. Por isso que o Kwid está nessa lista e o Sandero acabou não entrando na lista dos modelos mais econômicos na estrada. Em 7º lugar nessa lista está o novo Ford Ka. Ao contrário aí da versão sedã, que é mais econômica, nesse caso, você tem o hatch sendo mais econômico que o sedã. A versão 1.0 desse modelo faz uma média de 15,7 km por litro. O motor também 1.0 de 3 cilindros, que agora acabou de passar por mudanças, né, a linha 2019 do K, porém a motorização 1.0 segue sendo a mesma desde o seu lançamento dessa nova geração. Em 6º lugar, um outro empate técnico meio inusitado, aí eu acho que muitos não esperariam por esse empate técnico, de 15,8 km por litro. Nós estamos falando do Prisma LT, mais econômico que o Onix, e o Range Rover Evoque,
a diesel, com 9 marchas, e ele nessa lista é o único carro a diesel mais econômico. Então já adiantei para vocês um pequeno spoiler, esse Range Rover Evoque é o único carro a diesel dessa lista. No caso do Prisma LT, ele segue a mesma teoria do Onix. E se você está gostando desse vídeo, você já sabe, né? Você já sabe que eu vou pedir aquele like aqui no canal para você se inscrever também e continuar conferindo o nosso top 10 aqui. A gente já está chegando na 5ª colocação. Eu vou contar para vocês quais são os 5 carros mais econômicos para você andar na estrada. Então vamos lá, se inscreve aqui no canal, é só clicar aqui embaixo e deixa o seu like também, é muito importante aqui para o crescimento do Falando de Carro. Vamos continuar com o top 5. E em 5º lugar nessa lista a gente tem o novo Fiat Mobi Drive, motorização 1.0 Firefly de 3 cilindros, motor realmente muito econômico, que entrega uma média rodoviária de 16,1 km por litro. Notem, realmente essa motorização é muito econômica, ela é apenas de 6 válvulas, são 2 válvulas por cilindro, motorização de 3 cilindros, realmente um carro que entrega uma economia de combustível muito bacana mesmo, por isso que ele está aqui na 5ª posição entre os carros mais econômicos na estrada. Chegando na 4ª posição, um carro aí que eu acho que vocês já imaginavam que estaria na lista, é o Up TSI, motorização 1.0 também de 3 cilindros, com mais de 100 cavalos de potência, e a gente sabe que o Up TSI tem a relação do câmbio bastante longa, por isso que é um modelo que entrega uma economia de combustível muito interessante, tanto na cidade quanto na estrada. Por isso que esse modelo faz uma média de 16,3 km por litro, realmente um carro bastante econômico, e de fato eu acho que o Up TSI faz médias muito melhores do que essa, mas enfim, são médias do Inmetro, então a gente não pode discutir tanto aí, são médias oficiais do programa de etiquetagem. Chegando no top 3 e em 3º lugar, outro carro que provavelmente vocês tinham certeza que estaria nessa lista, trata-se do Toyota Prius, com um consumo aí um pouco inusitado também. Ele faz uma média de 17 km por litro na estrada, mas ele faz 18,9 km por litro na cidade. Como vocês podem ver, ele é muito mais econômico na cidade do que na estrada, justamente porque as motorizações híbridas tendem a ser a mais econômica na cidade do que na estrada. O que não é o caso do nosso 2º colocado, que é o Volvo XC90 T8 Hybrid, um modelo aí que faz uma média urbana de 16,4 km por litro, porém na estrada ele chega a fazer 18,9 km por litro. Assim como eu comentei no Up que eu acho que ele faz médias muito melhores, no caso do XC90 eu não acredito que faça uma média dessa. Justamente falando de carro, já andou nesse carro, e eu não consegui chegar perto disso quando estava com o modelo. Lembrando que ele é muito mais econômico quando as baterias estão carregadas, e depois disso ele não fica mais tão econômico assim. E chegando na nossa primeira colocação, um outro modelo que é lançamento aqui no Brasil, porém ele não é barato. A gente está falando do novo Porsche Panamera 4 e Hybrid, motorização 2.9 V6 turbo, mais o propulsor elétrico. Na cidade ele chega a fazer 17,8 km por litro e, de acordo com a Inmetro, ele chega a incríveis 25,7 km por litro na estrada. Realmente um carro muito econômico, eu tenho muita curiosidade de saber se realmente